Vou continuar o papo agora com um cara fantástico, Fernando Assad, que está mudando a vida das pessoas e que acabar com um dos maiores problemas do Brasil, que talvez você não saiba qual é. Falando de transformação, pequenas transformações que mudaram muito. Você tem exemplo prático de coisa que mudou na vida de uma família? Bom, essa é a nossa proposta, né? Nós fazemos reformas de baixa complexidade com alto impacto social. Posso te dar alguns exemplos dos mais recentes. A gente está fazendo algumas experimentações em como uma reforma melhora ou ajuda a resolver a questão de violência infantil nas casas. Muitas das casas são um cômodo só. Dorme todo mundo junto, não tem separação e isso facilita, em certo sentido, que aconteça um caso de exploração infantil. O simples fato de você dividir um quarto em dois, separando o quarto das crianças do quarto dos pais, gera duas questões que são ótimas. Primeiro é essa: as crianças têm um espaço reservado, não vai dormir tudo na mesma cama com os pais. Segundo, é um caso que costuma acontecer, que as mulheres, e isso a gente já ouviu falar, o cliente, dizendo que agora eu vou poder comprar uma lingerie, porque quando dorme todo mundo junto, não tem isso, né? Agora, quando você tem privacidade, é bom tanto para as crianças quanto para o casal, que vai ter o seu momento de intimidade ali reservado. Então, esses são impactos simples. Agora, não se resume só a isso. A gente faz muitas obras em que a gente viabiliza espaço na casa para que as pessoas tenham uma mesa, por exemplo. Uma mesa? Uma mesa. Famílias que nunca tiveram uma mesa. Nossa. E aí uma mesa significa um lugar onde a criança pode sentar para estudar. Então, os impactos de uma reforma simples, de baixa complexidade, são imensos na vida de uma família. Você trabalha com a base da pirâmide. Como que é o pagamento dessas pessoas, como é o comportamento dessas pessoas como clientes? Olha, quando a gente foi começar, João, a gente não tinha muita... E até hoje tem pouca literatura sobre isso. Então a gente teve que se pautar por pessoas de referência. No nosso caso, o Silvio Santos. O Silvio Santos sempre falou que as pessoas de baixa renda são boas pagadoras, que o baú lá nunca teve muito problema. Então a gente falou, se o Silvio Santos está falando, a gente vai acreditar. E hoje a gente consegue provar, em certo sentido, isso, né? A gente fechou o ano passado com uma inadimplência de 1,6%, que é muito baixa. Não é nada. Então, a gente confia muito nas pessoas, a gente tem uma relação muito próxima com elas nos territórios. Os programas de governo, eles atuam nessas comunidades? Como que é isso? Eles tiram as pessoas de lá? Como que o Estado está olhando para esse problema gigantesco? Se a gente for olhar para hoje, o cenário é que o Estado está reduzindo o seu poder de ação para essas obras de infraestrutura, de urbanização de favela e tudo mais. Então, a tendência é da gente ter cada vez menos presença do Estado nessas operações, né? Mas a lógica que sempre foi feita até hoje é uma lógica de você investir muito pesadamente nas áreas públicas, né? Onde você coloca saneamento, faz asfalto a rua, faz praça e etc. É da porta para fora. Sempre da porta para fora. E esse que é o grande problema que fez a gente refletir sobre o programa Vivenda. A gente cansou de ver programa de urbanização em que da porta para fora da casa era tudo ótimo. Entendi. Só que quando a pessoa fazia o caminho inverso e entrava em casa, a casa dela era exatamente a mesma de antes da urbanização. Então, um grande volume de investimento numa área e, como resultado, as pessoas tendo a mesma qualidade de insalubridade nas suas casas, que não faz o menor sentido. Exatamente. As pessoas gostam de morar na comunidade? Eu costumo dizer que morar é muito mais do que quatro paredes e um teto. Né? O morar, ele envolve toda a relação que você tem com o território, com as pessoas, os laços sociais, e isso não de uma forma boba, porque, pegando um exemplo muito simples e que é comum, quando uma pessoa muda para um predinho de Minha Casa Minha Vida, numa cidade periférica e sai daquele contexto, ela perde, por exemplo, a mãe perde a possibilidade de pegar um filho e ela precisa resolver um negócio e deixar com a vizinha que é amiga. Esse fato de não ter com quem deixar o filho inviabiliza que ela vá fazer um trabalho emergencial, alguma outra ação, e isso desestrutura completamente a vida dessa pessoa. As comunidades que a gente atua costumam estar em locais mais centralizados, ou perto de metrô, trem, o que quer que seja. Quando você muda essas famílias para um lugar distante, você faz com que ela
ande mais, gaste mais tempo com locomoção, fique mais distante da cidade formal. Ou seja, a reforma ela é muito mais interessante por uma série de aspectos. Tanto porque o déficit é quase 3 vezes maior que o de construção, tanto porque é uma operação mais sustentável, uma vez que a construção já está feita, você precisa só adequar, você não precisa gastar com muito mais tijolo, muito mais... É muito mais barato você reformar do que você construir. Quanto do ponto de vista de eficiência em cidade. A pauta hoje do mundo é pensar cidades compactas. Quando a gente faz cidades em que a pessoa vai morar lá longe, você está tendo que levar a estrutura de cidade até lá. Isso não acontece. Sim. Então você gera um custo, uma ineficiência em cidade, uma ineficiência na vida da família. O que a gente precisa pensar é em transformar os lugares centrais que são inadequados. Isso é uma estratégia eficiente para pensar em cidades. Falando de comunidade, muita gente quer empreender. Tem oportunidades para pessoas empreenderem nas comunidades? O mercado de baixa renda é um mercado completamente inexplorado e eu acho que é onde o mundo deveria centrar o foco. Agora, obviamente pensando em explorar um mercado de forma diferente como a gente pensa ou explorou historicamente o mercado de classe A e B. Porque explorar esse mercado da mesma forma como a gente explorou os outros vai levar a gente a um caos planetário. Sim. Né? Ambiental e etc. O grande desafio é explorar esse mercado fazendo o que o Stuart Hart, por exemplo, chama de Green Leap. A gente precisa promover todas as transformações ambientais e sociais que a gente quer ver no mundo através desse mercado, dando um salto verde, dando um salto social pelo mercado, né? Fazendo com que a construção que é feita historicamente, que é bem poluente, não seja essa construção aqui na baixa renda. Essa construção precisa ser eficiente, verde, sustentável e etc. E dá para ser? Olha, é o nosso desafio, João. Não vou te dizer que hoje a gente vai colar um selinho LEED na nossa reforma. Mas vocês têm essa preocupação? É foco, é presente essa preocupação no nosso dia a dia. Porque não pode ser diferente. Se a gente fizer diferente, a gente vai estar cavando mais o buraco do que ajudando. Exatamente. Aí você vai estar ajuda uma coisa, mas piorando outra de uma forma muito forte. E o ponto é o seguinte, hoje 1/4 da população do mundo mora em favela. 1/4 mora em favela? 1/4. E qual a tendência? A tendência é esse número dobrar até 2030. A tendência é um crescimento profundo da gente morando nas cidades. As cidades ocupam 3% das áreas de terra do planeta. 3% é cidade? 3% é cidade. Então, toda a população do mundo está se confinando em 3% das terras e nas cidades, boa parte vai ser favela. Essa é a tendência geral da nossa humanidade. Ou seja, olha para esse cenário e pergunta se o mercado de baixa renda é algo que tem uma tendência. É óbvio. E a gente tem que fazer esse mercado ser um ator de transformação. A gente tem que fazer todas essas ações de negócios sociais e outras olharem para esse cenário e falar: nós vamos ser o vetor de desenvolvimento e de mudança dessa tendência, porque senão não vai dar certo. Tem uma coisa curiosa que a gente não pensa muito, especialmente nós mais novos, que já nascemos num Brasil com favelas. Né? As favelas têm 40, 50 anos de idade, de forma mais robusta. Super recente. É muito recente. E a foto do Brasil e o entendimento de qualquer pessoa é que isso é uma coisa que sempre existiu. E o Brasil é favela. Não! Tem 40, 50 anos de idade. Nada. Quer dizer, se a gente construiu esse problema em 40, 50 anos de idade, a gente pode e deve resolver esse problema em menos tempo. Sim. Então, o nosso sonho, Vivenda, é pegar os próximos 20, 30 anos e transformar completamente as favelas no país. Em fazer, como o Yunus diz, que a favela seja uma peça de museu. E vamos fazer. Fernando, deixa eu fazer o seguinte, uma brincadeira, que aqui tem 5 dos 10 valores da Gaia, você vai fechar o olho e aí você vai bater a mão em alguns valores e, vai falar o que te vem à cabeça, tá bom? Então pode fechar o olho aí, coloca a mão em qualquer... Simplifique e faça mais com menos. Até a cara. Olha, não dá pra ser melhor, né? É a nossa ética, eu vou dizer. Dá para transformar o mundo de uma forma muito simples. A gente não precisa ter tecnologia da NASA,
O Chaplin, no meio da revolução industrial toda que ele estava vivendo, aí no começo do século, existia uma crença de que todas essas novas tecnologias iam transformar completamente a humanidade e que a gente ia viver num mundo muito melhor. E o que a gente viu, ele em especial viu, era muito trabalho infantil, muita jornada profunda e tudo mais, né? E ele chegou a uma conclusão que eu acho brilhante, que é, no mundo a gente não precisa de mais tecnologia, a gente só precisa um pouco mais de generosidade. Olha só. Isso foi o que ele falou. Então, essa generosidade é simples. Essa generosidade não precisa de grandes inovações. A gente precisa ter a simplicidade de coração e fazer coisas simples que transformam. Obrigado. Pô, Valeu, cara. gratidão por tudo que você ensinou aqui pra gente. Foi muito bom. Eu que agradeço.